Este exercício é sobre determinar a frequência angular de ressonância de um circuito RLC série. Mas antes de chegar nisso de circuito RLC série, de falar sobre a ressonância, vou começar de algumas associações mais simples para depois explorar essa ideia de ressonância para a associação série RLC. Então, olha só. Imagina, primeiro, que eu conecto a uma fonte de tensão alternada um capacitor apenas. Eu vou fazer passo a passo, assim, os casos mais simples para depois chegar no caso do circuito RLC. Então, olha só. O capacitor ele vai ter uma impedância que vai ser dada por 1 sobre J ômega C. Aí, neste caso, a corrente, na forma de fasor, vai ser dada por o fasor V dividido por 1 sobre J ômega C. É o fasor V dividido pela impedância. Aí o que vai acontecer? Isso aqui em termos de fase. Se eu tiver aqui o fasor V assim, o fasor corrente ele vai estar fazendo ângulo de 90 graus. Assim. No sentido anti-horário. Isso aqui é importante. Agora, se eu pego essa fonte e conecto a o outro elemento reativo que nós temos, que é o indutor, então olha só o que vai acontecer. Opa! O indutor vai ter impedância J ômega L. Então, o fasor corrente vai ser dado por fasor tensão, novamente, dividido pela impedância. Aí, neste caso, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o fasor tensão e vou ter o fasor corrente também formando o ângulo de 90 graus, só que o ângulo de 90 graus no outro sentido, no sentido horário. Assim. Agora, o que aconteceria se em cada um desses casos eu colocasse um resistor aqui em série? Estou colocando primeiro só o resistor para primeiro analisar o caso do circuito RC e depois do RL. Olha só, o que aconteceria caso eu tivesse um resistor, vou fazer na próxima página, que eu teria uma impedância a mais em série. Aí, para o primeiro caso, aqui uma fonte de tensão alternada. Um resistor em série com um capacitor. O capacitor ele continua tendo impedância 1 sobre J ômega C. E aqui o resistor impedância R, o próprio valor do resistor. Ou seja, este circuito só que com resistor aqui a mais. Aí essa corrente, ela vai ter, aqui no denominador, vai ter o valor do resistor somando. Essa que vai ser a diferença. Então eu vou ter aqui, ó, I igual a V dividido por... Antes só tinha 1 sobre J ômega C aqui, mas vai ter o R aqui. Aí o fato deste R estar incluso no denominador vai se refletir neste diagrama de fasores aqui. Enquanto que aqui eu tenho fasor tensão em uma certa posição aqui, uma certa direção aqui, e o fasor corrente 90 graus depois no sentido anti-horário, aqui, como vai existir um resistor aqui, vai ser no sentido anti-horário também, só que o fasor corrente vai estar um pouco antes. Ou seja, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui fasor tensão e o fasor corrente, ao invés de estar assim, ele vai estar um pouco mais para cá, dependendo do valor da resistência e da corrente. Aqui, por exemplo. Pronto. Vai existir uma defasagem aqui, uma diferença de fase, em que
a corrente está adiantada em relação à tensão, só que está adiantada de um ângulo menor que 90 graus. E de forma semelhante, se eu tiver uma fonte aqui de tensão alternada alimentando uma associação série de um resistor com um indutor, aqui R e L, ao invés de eu ter essa corrente dada por essa expressão, eu vou ter essa expressão, só que com o R aqui somando no denominador. Então, vou ter fasor corrente igual a fasor tensão dividido por R mais J ômega L. Então, o que vai acontecer aqui no diagrama? Uma coisa que também já aconteceu aqui. Olha, se eu tenho um fasor tensão nessa orientação arbitrária aqui, o que vai acontecer com a corrente? Ao invés de estar 90 graus no sentido horário aqui, como está este desenho, ela vai estar no sentido horário também, por causa do indutor, só que não vai ser 90 graus, vai ser um pouco menos. Então vai ser algo, pode ser alguma posição dessa, vai depender do valor do resistor e também do valor de ômega, ou seja, da frequência. Então, só para citar um exemplo, vou colocar aqui, ó, em vermelho. Pronto. Valor da corrente. E não só o ângulo muda, como também a amplitude da corrente muda, ou seja, o tamanho do fasor muda. E agora que eu mostrei esses dois casos aqui, uma associação RC alimentada aqui, uma associação RC série alimentada por uma fonte de tensão alternada e uma associação RL. Mas, e falando do caso aqui da questão, que é de um circuito RLC, ou seja, que vai ter o resistor e o indutor e o capacitor também. Aí o que vai acontecer? Então, vou falar deste caso agora. Olha só, quando acontece isso, deixa eu desenhar aqui. R, L, C. Colocar aqui a impedância, não o valor da indutância. Então, isso aqui, ó, R, L, C, série. Aí eu também vou ter uma outra expressão para a corrente, para o fasor da corrente, na forma de uma divisão, ou seja, o fasor tensão, dividido pela impedância equivalente da associação toda. Só que agora não vai ser só o resistor, não vai ser só o resistor e o indutor, vai ser resistor, indutor e capacitor. Então eu vou somar as três impedâncias. Então ao invés de eu ter isso aqui, eu vou ter o R mais J ômega L mais este termo aqui. E eu posso juntar todas as partes imaginárias juntas. Então eu vou ter R mais J vezes o ômega L, que é devido ao indutor, e o menos 1 sobre ômega C. E este menos, ele vem do fato de que o J aqui ele está no denominador. Quando eu passo o J para o numerador, eu mudo o sinal. Então eu tenho essa expressão para a corrente no domínio da frequência, na forma de fasor. Então, considerando o diagrama, o que eu vou ter? Olha, aqui eu desenhei o fasor tensão e coloquei aqui onde está o fasor corrente e aqui também. Aí aqui, a situação vai depender do que vai acontecer com essa diferença aqui. Porque olha só, aqui existe um termo ômega L, que quanto maior for o ômega, maior vai ser esse termo.
Agora, neste outro lado existe 1 sobre ômega c. Quanto maior for o ômega, menor vai ser este termo. Então aqui nesta fórmula aqui, como que vai ficar o diagrama de fasores? Olha, eu tenho aqui o fasor tensão aqui. E o que vai determinar para onde vai estar o fasor corrente? Se vai estar aqui deste lado aqui, ó, no sentido anti-horário ou no sentido horário? Vai depender da impedância do indutor e da impedância do capacitor. Qual que vai ser maior em módulo, em valor absoluto? Porque se for a impedância do indutor, se for o ômega L, for maior, o ômega L for maior que 1 sobre ômega C, este termo todo aqui dá positivo. Se esse termo todo dá positivo, então esta corrente ela vai para o lado do indutor. Então, essa corrente ela vai acontecer basicamente o que aconteceu com isso aqui, ó. A corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Ou seja, isso aqui, ó. E para o ômega grande. Porque para o valor elevado do ômega, da frequência angular, o que vai acontecer? O efeito do indutor vai predominar, então vai ser como se fosse isso aqui. Só que, quando o ômega ele diminui, aí o que vai acontecer é isso aqui, ó. A corrente vai estar desse lado aqui. Só que não só a diferença de fase que muda da corrente e a tensão, mas também a amplitude da corrente. Por quê? Olha só, a amplitude da corrente é dada por o módulo do fasor. O módulo do fasor é dado pelo módulo do fasor tensão dividido por raiz de R ao quadrado mais ômega L é menos 1 sobre ômega C. Aí olha só, vai existir uma frequência em que este termo aqui é zero. E quando este termo aqui for zero, não vai existir diferença de fase entre a tensão e a corrente. E não só isso, quando este termo aqui for zero, o denominador ele tem o menor valor possível. Se o denominador tem o menor valor possível, o numerador, a fração toda, vai ter o maior valor possível, ou seja, a corrente vai ter a maior amplitude possível. Então, para um determinado valor de ômega, que fica no meio dessas duas faixas aqui, a corrente ela tanto vai estar alinhada com a tensão, quanto vai ter um módulo maior. Módulo maior que nesses dois casos aqui. E eu vou chamar isso aqui de ômega igual a ômega zero, que é o quê? A frequência de ressonância. Angular, né? É importante lembrar. Então, como calcular essa frequência de ressonância? Simplesmente é ver qual que é a frequência em que este termo aqui é zero. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Olha, para determinar essa frequência é tal que o ômega zero vezes L menos 1 sobre ômega zero vezes C, isso deve ser igual a zero. Isso implica que ômega zero ao quadrado vezes LC menos 1 igual a zero. Então, ômega zero ao quadrado LC igual a 1. Ou seja, a frequência ômega zero é aquela em que ela deve ser igual a raiz de 1 sobre LC, que dá 1 sobre raiz de
Quanto que vale o L? 40 mH. E o C vale 1 vezes 10 a menos 6 farad. Isso aqui dá ômega 0 igual a 5.000 radianos por segundo. E é nessa frequência que acontece o quê? Duas coisas. Primeira coisa, a corrente, na forma de seu fasor I, ela vai estar em fase com a tensão. Ou seja, vai ser como se o indutor e o capacitor eles tivessem se anulado. A corrente vai estar completamente em fase, e não só isso, que aí vem a segunda coisa, que para o caso desta associação RLC série, o que vai acontecer? A corrente ela vai ter a maior amplitude possível. E essa maior amplitude possível é para o caso do circuito RLC série. Para outras associações RLC, isso pode ser um pouco diferente. E isso acontece nessa frequência chamada frequência de ressonância, que é o ômega 0, para este caso, é igual a 5.000 radianos por segundo. Então, o exercício acaba aqui. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua atenção e vejo você no próximo vídeo.